Primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença, Mariana. Seja bem-vinda ao Mídia News. Eu que agradeço, Pietra, pela oportunidade de falar de temas tão importantes e necessários. Vamos lá. Com o uso excessivo de celulares e redes sociais, como pode impactar o desenvolvimento emocional e cognitivo de crianças e adolescentes? Pietra, a primeira coisa a se dizer é como que se dá a construção de uma personalidade. Então, a neurociência já sabe que ela acontece da seguinte forma: 25% é individualidade, é um grupo de virtudes e tendências que cada um de nós já vemos aqui para esse mundo. 25% é o que é a genética, né? E esse estudo através da epigenética, ela mostra o quê? O nosso DNA, ele vem como se fossem com botões, que são as nossas predisposições, tanto para doenças físicas ou emocionais. Então, uma condição, por exemplo, de uma cardiopatia, diabetes, ou uma tendência, uma predisposição para doenças emocionais. Só que essas tendências, elas vêm como botões que só são ativados pelo meio da criança. E aí faltam 50%. O que são esses 50% restantes? O ambiente, as nossas interações sociais. Então, o cálculo que eu faço é que, na verdade, 75% de quem somos, né, e como é construída essa personalidade, ela acontece de acordo ou como consequência das nossas inter-relações e dos ambientes que nós estamos inseridos, principalmente na primeira e na segunda infância. Então, se eu tiro uma vivência saudável e necessária, então o córtex, a região do nosso cérebro responsável pelo que a gente chama de personalidade, é o córtex orbitofrontal, que é essa região aqui. E ele se desenvolve apenas mediante duas coisas: contato físico, que é colo, abraço, acolhimento mesmo, quando a gente fala do bebê, sabe? O bebê chorar e ser acolhido no choro. Então aqui já entra uma informação importante sobre treinamento de sono, que as mamães aí, toda mamãe já ouviu falar, já pensou, né, na dificuldade aí, principalmente do primeiro ano de vida. E o que acontece? Quando a gente deixa um bebê chorando, diminuem essas conexões neurais, então amadurece menos essa região responsável por uma personalidade segura. E as nossas interações sociais positivas, que é o acolhimento, boas referências, o nosso senso de conexão, de importância, de pertencimento desde bebê. Então, nós precisamos dessas características para desenvolver essa região cerebral, para ter conexões neurais. E quando a gente dá para um bebê, que a gente está falando de crianças, mas infelizmente a gente vê muito mães entregando tablets, né, videozinhos, ou até colocando o bebê na frente da televisão, como forma de silenciar o trabalho. Eu falo assim que a nova babá aqui do século são as telas, né? Então, quando a gente entrega um celular, telas, né, para crianças e bebês, o que a gente está fazendo? Nós estamos tirando ferramentas essenciais e necessárias para o desenvolvimento do cérebro mesmo da criança e, consequentemente, das suas habilidades. Habilidades que são elas cognitivas, socioemocionais, habilidades psicológicas. Então, para você ver que nós estamos falando de uma questão que também é fisiológica. Quando a gente olha um adulto, por exemplo, um adulto que tem muita dificuldade de autorregulação, então aquele adulto que explode, aquele amigo que você lembra na faculdade que brigava, que tudo tinha um caos. Quando a gente olha de uma forma responsável para a construção dessa personalidade, nós já sabemos que faltou condições para desenvolver uma personalidade saudável. Então, aqui até aproveitando um assunto que as pessoas sempre perguntam sobre os sociopatas, né? Antigamente existia uma discussão sobre o que era mais importante para determinar uma personalidade sociopata na psicopatia em si, né? Se era o fator genético ou o fator ambiente. E hoje não existe mais essa discussão. Hoje nós sabemos que o fator ambiente é o fator determinante e que mesmo que uma pessoa venha, por exemplo, com uma predisposição genética do pai e da mãe, de ambos, se essa criança é tirada, por exemplo, desse meio, desses pais, e é criada por uma tia e uma avó, onde ela recebe acolhimento e um cuidado, ela pode sim desenvolver uma personalidade saudável. E com qual idade devemos dar o celular para as crianças e adolescentes, né? Como deve ser a quantidade de tempo de uso? Celular, tablet, smartphone, apenas após 14 anos de idade. Agora, o tempo de telas, né? Que é uma outra pergunta. Até 3 anos de idade,
0 telas, tá? De 3 a 5 anos de idade, até 1 hora supervisionado. Acima dessa idade, que é inclusive para adultos, no máximo 2 horas. No máximo 2 horas de uso, e até 21 anos de idade é no máximo 2 horas, só que supervisionado. Então, o que a gente precisa entender e sermos adultos responsáveis é de educarmos os nossos filhos com a educação digital, proporcionar uma educação digital responsável. E para fazer isso, existem algumas regrinhas básicas, né? Então, por exemplo, com 14 anos eu entrego o celular para um filho. Só que à medida que eu entrego esse celular, existem algumas regras e responsabilidades que o meu filho precisa seguir. Então, a primeira delas, a gente não faz nada escondido, então é acordado. Filho, olha, você vai ter aí acesso a 1, 2 horas no celular, nesse horário. Então, pré-determinar, tudo que é pré-determinado é mais fácil, né? Então, ou no período da noite, ou quando você for sair, quando você estiver com o celular. E à noite, quando você for dormir, celular, tela e computador não ficam dentro do quarto. Tá? Então, você vai utilizar celular, computador, o que a gente tinha na nossa época, que era o escritório, o quartinho, até fazer o quartinho da criança com uma escrivaninha, onde vai um notebook e tudo mais. Isso é o erro número 1 que os pais podem fazer hoje, tá? Para prejudicar a proteção mesmo dos nossos filhos. Então, os novos modelos, eu estava conversando inclusive no começo dessa semana com uma arquiteta, ela falou, Mari, eu fui fazer um projeto agora para uma casa, né, aqui em Cuiabá mesmo, e aí os pais trouxeram essa questão, que eles queriam uma sala, e a sala menor, antes a gente tinha a sala da TV, eles pediram que essa sala de TV já tivesse um espaço que também fosse o escritório, para o computador, o notebook, o tablet serem utilizados ali, ou seja, com a supervisão mais fácil dos pais e de todo mundo que circula ali, tá? E com quantos anos essas crianças e adolescentes devem ingressar em redes sociais? Fazer uma conta no Instagram, uma conta no TikTok, né? O WhatsApp eu acho que é um pouco mais tranquilo, né? Mas assim, em Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, principalmente, que hoje em dia tá uma febre, né, entre as crianças e adolescentes. Qual que é a idade recomendável para começar a fazer contas nas redes sociais? O ideal é que seja após 16 anos de idade, tá? Existem alguns, inclusive educadores parentais, que colocam 14 anos de idade com essa dificuldade assim. Então, eu entreguei um smartphone, quais são as redes sociais que o meu filho pode ter, tá? Então, ali, 14, o mais ideal, 16 anos. Por quê? Porque a gente tá falando de maturidade fisiológica e emocional. Só que existem algumas regras para uso. Então, tudo é supervisionado e é importante que os adolescentes saibam que eles serão supervisionados e não por punição, mas por proteção. Se a gente for olhar tudo o que acontece de ruim e errado, acontece dentro do quarto, por isso que eu falei agora sobre tirar, tá, as telas de dentro do quarto, o celular de dentro do quarto. Até importante, né, que é outra regrinha bem importante que eu passo para os pais é o quê? Adolescente não dorme com o celular dentro do quarto. Por quê? Eles passam a noite acordados, tá, em redes sociais, eles não têm um cérebro maduro para falar assim, eu vou desligar e agora eu vou dormir porque eu tenho aula amanhã cedo. Eu vou desligar e eu não vou ficar, até porque, imagina, nós que somos adultos com cérebro formado, quantas vezes você já se pegou, eu já me peguei deitada na cama, sabendo que eu tinha que trabalhar no outro dia, acordar às 6 horas da manhã, e de repente você se perde vendo vídeos. Gente, a tecnologia foi feita para prender a nossa atenção, e a gente que tem o cérebro formado, se não usar de mecanismos importantes, que eu passo até para os adultos, né? Então, essa regrinha, por exemplo, de não dormir com o celular no quarto, eu passo para os pais também. Fazer uma caixinha detox, a caminha do celular. Então, todo mundo na hora de dormir, coloca o celular ali dentro da caminha do celular, dentro da caixinha detox, para a gente ter uma maior qualidade de vida e para as crianças e adolescentes por proteção. Recentemente, casos como o da menina de 13 anos que engravidou após um desafio de roleta russa em São Paulo, né, chamou muita atenção. E para quem não viu, né, esse conteúdo era numa festa, um desafio onde os meninos ficavam sentados e as meninas passavam sentando nos meninos, né? E ela acabou engravidando com 13 anos e não sabia quem era o pai. Como a exposição a conteúdos de risco nas redes sociais pode influenciar comportamentos impulsivos nos adolescentes? Pietra, esse foi um caso que ele me emocionou profundamente quando eu li. Inclusive, de falar disso, eu fico emocionada como terapeuta e como mãe,
Porque você imagina, acho que a primeira coisa para a gente falar sobre essa matéria é que essa criança, que é uma criança de 13 anos de idade, ela não recebeu nenhuma educação sexual. Então a gente precisa ter consciência de que todas as primeiras informações sobre absolutamente tudo na vida é muito importante e necessário que venha de um local seguro. E muitas vezes nós, como pais, não temos isso para dar. Então isso não foi passado para mim, é um tabu, eu tenho dificuldade, é o momento de eu buscar uma ajuda profissional. Porque a primeira referência sobre tudo é muito importante, fica gravada na memória de longo prazo, tá? Então, você imagina agora as consequências que esta criança, então o que me deixou muito triste foi inclusive ver os comentários nessas matérias julgando muito essa menina, né? Então, olha o que essa menina fez, olha o que aconteceu, mas ali a gente estava falando de um público, importante mencionar, né? De uma classe média alta, se eu não me engano, dentro de um condomínio, uma escola que saiu até o valor da mensalidade da escola nas reportagens, né? Uma escola de quase R$3.000 de mensalidade. Então, para você ver que cada vez mais as nossas crianças e jovens estão sendo abandonados de informações importantíssimas para um desenvolvimento e para escolhas saudáveis. Perfeito. Muitos desafios virais, né? Inclusive, um outro caso foi uma menina de 5 ou 8 anos que participou de um desafio do desodorante, né? E aí, desafios de automutilação, né? Colocam vidas em risco, porque os jovens se sentem atraídos por esses desafios, né? E como os pais podem identificar sinais de que seus filhos estão envolvidos, né? Nesses desafios, né? Ou estão realizando esses desafios, né? Pietro, eu vou responder de uma forma bem direta essa pergunta, só até agradeço. É o seguinte, todo pai que entrega e dá a possibilidade para um filho menor de 14 anos ter acesso a celular e redes sociais, ele está colocando o filho dele em perigo de menor ou maior grau. Então, uma criança, eu falo porque eu atendo diariamente no consultório esse público. Não existe uma criança, uma exceção, que vá ter acesso a celular e a redes sociais como cérebro imaturo e não vá fazer más escolhas. Por quê? O nosso cérebro só passa a ter capacidade fisiológica e emocional para fazer a seguinte reflexão. Olha, eu estou curiosa, eu quero isso, mas isso não vai fazer bem para mim. Eu só tenho essa maturidade desse tipo de reflexão após os 14 anos de idade. Então, por isso, é tão perigoso nós deixarmos as nossas crianças com acesso a telas, celulares, smartphones, porque eles não vão conseguir fazer essas escolhas, as melhores escolhas para eles, tá? E essa coisa de se sentirem atraídos, né, por esses desafios, vem muito dessa questão da adolescência, da inconsequência, né? Porque eles se sentem atraídos por desafios que a gente, como adultos olhando, parecem ser óbvios que vão dar, né? Não vão dar certo. O ser humano, ele tem três necessidades importantes, intrínsecas, tá? A primeira delas é de importância. Então, isso é um olhar que você trouxe agora, que é muito precioso para que os pais escutem essa informação. Então, faça uma reflexão de se você proporciona dentro do teu lar um sentimento de importância para o teu filho. A segunda delas é de pertencimento. Então, faça questão de usar frases diárias para o teu filho, principalmente quando você vai colocar alguma regra. A regra do nosso lar é: filha, você pertence à nossa família, à minha família, e as regras da nossa casa e da nossa família são essas. Então, necessidade de importância, necessidade de pertencimento, e a terceira delas, e muito importante, né, que vai diretamente respondendo a tua pergunta, é que nós temos intrinsecamente uma necessidade de liderança. Só que essa liderança é uma liderança virtuosa. Então, um líder, nós seguimos um líder porque nós o admiramos e não porque temos medo. Então, se assegure dentro do teu lar que vocês, pais ou cuidadores principais, fazem esse papel de líder na casa de vocês. Então, uma criança que cresce, que não se sente importante, que não se sente pertencida a um local, a uma família, né, a pessoas. E o terceiro ponto, que não tem pais que são autoridade amorosa, ou seja, a nossa geração está tendo muito isso, né? Pais que têm dificuldade em dizer não, em colocar regras,
Pais que têm medo do filho não gostar de você. Pietra, eu escuto isso sempre no consultório, em sessões parentais, que é assim, mas se eu fizer isso aqui, a minha filha não vai gostar de mim. Aí eu falo, e você tem algum medo da tua filha não gostar de você? Faz parte, em alguns momentos, da tua filha não gostar do teu posicionamento. Então, a gente precisa buscar ajuda para adultecer emocionalmente, para aí conseguirmos sermos capazes de guiar uma vida. E o que acontece? Quando essa criança, esse jovem, não tem esse líder, não se sente pertencente e não se sente importante dentro de casa, ele vai buscar necessariamente isso fora de casa. E aí que está o perigo. O bullying virtual, cyberbullying, é uma realidade crescente. Como ele difere do bullying tradicional e quais são as consequências psicológicas para as vítimas? Depende do acesso, depende da educação digital que essa criança, esse adolescente teve. Então você imagina o seguinte, o bullying na nossa época, ele acontecia de qual era a consequência, né, nas nossas vidas. Quando acontecia, por exemplo, um bullying na escola, você pedia pro seu pai, pra sua mãe, a criança que você não queria mais na escola. Hoje em dia, não existe mais isso. Ele é jogado no mundo. Então é um impacto muito maior emocionalmente se essa criança não é protegida desse local aberto das redes sociais. Por isso que antes de eu entregar um celular e o acesso a redes sociais para os meus filhos, é imprescindível que eu faça essa educação digital. A gente entender que hoje tudo que eu faço é público e é publicitizado. Então até você falou sobre o uso do WhatsApp, quando a gente pega as 3 redes sociais, então o WhatsApp é considerado uma rede social. As 3 redes sociais mais perigosas para uma criança ou adolescente está o TikTok, o Instagram e o WhatsApp. Recentemente teve uma operação contra um adolescente de 15 anos, né, que era líder de um grupo virtual aqui em Mato Grosso, mas esse grupo se estendia para outros estados do país, né? E ele coagia meninas a se automutilar, a mandar fotos íntimas e vendia essas fotos, arrecadando dinheiro também, né? E a gente vê esse lado sombrio das redes sociais, né? E esse grupo era no Discord, né? Nessa plataforma, então, assim, esse lado mais sombrio da Deep Web, né? Como um jovem chega a cometer crimes virtuais dessa gravidade e qual o papel da falta de supervisão digital nisso, né? Então, assim, são crimes muito graves, né? Como um jovem chega a fazer isso, né? E qual a falta de um papel de uma supervisão digital nesses casos? Então, isso mostra o quanto as crianças e os adolescentes estão sendo abandonados por os pais. Porque você imagina, eu acompanhei esse caso também, você imagina tudo que ele conseguiu orquestrar e montar, o tempo que ele precisava investir em tudo isso e ninguém estar vendo o que acontecia com ele. Inclusive a avó falou que ficou surpresa, ele morava com a avó. E no depoimento dele à polícia, ele citou que ele sofria bullying na escola. Então, nas redes sociais, ele se sentia um líder, um poderoso, né? O oprimido virando um opressor, né? Que é uma frase bem conhecida. E essa questão dele morar com a avó, sempre que eu vou fazer roda de conversas, principalmente nas escolas, surge alguma coisa nessa questão. Então, quando eu vou passar alguma orientação, tá? De educação consciente, por exemplo, às vezes é por telas, mas quem cuida é minha mãe enquanto eu trabalho, e aí a minha mãe, eu já pedi para não colocar esse desenho, ou para não deixar essa quantidade de tempo, mas ela não segue. Eu acho que a gente precisa entender, todo pai, toda mãe, felizmente ou infelizmente, que a escolha mais importante na vida dos nossos filhos é quando eu preciso terceirizar o cuidado, e é a realidade da maior parte das famílias, né? Então, a gente olhar economias, investimentos, entendendo que tudo vai ter uma consequência. Então, olha, o que dá para eu fazer para eu terceirizar a educação, o cuidado do meu filho no tempo que eu preciso para estar ausente, para estar trabalhando, mas que seja feito de uma forma responsável. Porque as crianças, elas não têm um reloginho que funciona assim. Liga, estou aprendendo na presença dos pais. Desliga, não estou aprendendo. Elas estão aprendendo o tempo todo, principalmente nessa fase de desenvolvimento. Então, esse é um caso, um dos muitos, tá? E o que eu escuto diariamente é, ficava com a avó, o cuidado era com a avó, mas qual está sendo a capacidade, imagina para uma avó, se a nossa geração está tendo dificuldade em lidar com o mundo digital, você imagina
a geração dos avós. Isso seria um trabalho quase impossível, a não ser que essa avó estivesse recebendo orientação. Então é um alerta, inclusive, para os pais que têm a necessidade de fazer isso. Então, como é que eu consigo fazer isso de forma responsável? Eu tenho no consultório pais que fazem isso e eu sempre peço, eu falo, eu quero uma sessão. Ah, mas ela não vai. Eu falei, deixa, eu quero uma sessão com os avós. É diferente você escutar de um profissional e tudo, eu acredito piamente que, a não ser por casos de transtorno de personalidade, né, todo pai, todo avó, todo cuidador principal, ele faz aquilo que ele acha que é o melhor. Então, na verdade, nós precisamos de novas e mais informações para os cuidadores fazerem melhores decisões. Você me citou que teve um caso parecido no seu consultório. Você pode me contar um pouco mais de detalhes? Sim, eu até mencionei algo recente, mas já há vários casos em que, por exemplo, o pai entra em contato comigo muito envergonhado, falando que recebeu um e-mail de uma pessoa e mandou os nudes da filha, né, dele. Então ele me perguntou como que ele agiria, como que ele deveria agir, né, nesses casos. Eu já tive alguns casos como esse. Então, essas crianças, e aí a pergunta sempre é, o que eu faço com ela, com a minha filha, né, com o meu filho que passou por isso, no sentido de punição. E ali sempre vem uma explicação de que ela, com 12, 13 anos, 10, 11, 12, 13 anos, não tem maturidade para fazer diferente. Se na nossa época, Pietra, já era difícil dizer não, já era... quando a gente... Lembra, todo mundo passou por convites que não eram bons, né? Por fragilidades emocionais que a gente percebe que alguém se aproveitou dessas fragilidades. E quando a gente coloca essas crianças com criminosos e pessoas com personalidade problemática mesmo, nós estamos colocando essas crianças em perigo. Então, você colocar a responsabilidade desses vídeos, desses nudes na criança, ela é errada. Então, a responsabilidade foi do pai que deixou ela passar por isso. Então, o que eu faço nessas situações? Eu converso, eu explico, eu falo que eu vou proteger, eu tiro essas crianças das redes sociais, explico o porquê, mas entendendo que a responsabilidade pelo acontecimento maior foi minha. Porque crianças até 14 anos de idade, elas não conseguem, não têm a capacidade para dizer não para muitas coisas que elas deveriam dizer não. A pornografia e a sexualização precoce estão acessíveis a um clique. Como isso afeta a percepção de relacionamentos e a sexualidade em adolescentes? Quando a gente fala, por exemplo, nas maiores consequências do uso precoce de tecnologia, para meninas é um impacto direto na autoestima, tá? E para os meninos essa parte da pornografia. Então você imagina qual é a capacidade emocional de um menino que tá lá navegando, aí aparece uma mulher linda, maravilhosa, que fala, clique aqui para você me conhecer mais. Aí você fala, nossa, mas eu crio meu filho com uma educação virtuosa, eu converso diariamente, ele tem abertura, mas ele não tem um cérebro capaz, com 11, 12, 13 anos de idade, de dizer não para este clique. A gente precisa entender isso. Assim como uma menina, quando ela vê fotos e ela coloca assim, clique aqui que tem um remedinho para você deixar o seu corpo assim. Olha aqui aquele corpo totalmente filtrado, aquela vida instagramável que não é real, e faz uma comparação com a sua própria vida, com o seu próprio corpo, ela não tem maturidade emocional para entender que aquilo ali é um recorte, como a gente já sabe, e muitas vezes também temos dificuldades. Então esse é um impacto que as crianças e os adolescentes estão tendo tão novos na construção de uma personalidade que não está sendo segura, não está sendo saudável. E a gente sabe, Pietra, que a única forma de prevenção de abuso sexual, de contato com drogas e sexo de uma forma não virtuosa, a única coisa que realmente previne tudo isso chama-se autoestima segura, capacidade de dizer não. Alguns jovens desenvolvem dependência digital, abandonam os estudos, né, as interações reais, as brincadeiras. Quais são os sinais de vícios em redes sociais e quando os pais devem buscar ajuda profissional, né? Quando os pais também podem identificar que já é um vício nas redes sociais, né? Que o filho está abandonando o estudo, não procura mais amiguinhos, não tem atividades presenciais, né?
Pietra, qualquer jovem que tenha um celular sem regras, sem determinação de tempo, qualquer um estará necessariamente viciado. Porque nós adultos já temos uma dependência emocional. Eu mesma, há alguns anos, na verdade, intensificou isso com o nascimento da minha filha tem 3 anos. Eu comecei a perceber muito, foi quando eu tive a ideia da caixinha detox, né? Então, ela existe dentro da minha casa. Momentos de interações, momentos de refeição, momentos importantes, se você perceber, se você não tem um cuidado de falar assim, meu celular não estará aqui comigo, eu vou deixar ele lá, nós todos somos viciados em tecnologia. A gente primeiro precisa partir dessa premissa. Então, se você tem um jovem, uma criança dentro de casa que não tem regras como tempo de uso, horário que vai utilizar, devolver o celular, o teu filho está viciado em tecnologia. Porque a tecnologia, ela foi feita para nos deixar o tempo todo conectado. Então, essa criança, esse adolescente está sendo prejudicado nas suas habilidades psicológicas, cognitivas e emocionais. Muitos pais não sabem o que seus filhos fazem online. Qual é a maneira mais eficaz de monitorar o uso da internet sem invadir a privacidade desses jovens, né? Porque eu escuto muito isso também, porque ele tem que ter uma privacidade. De certa forma, né, assim... A gente gosta de ter uma privacidade também, né? Então, qual que é o equilíbrio entre monitorar e deixar seu filho ter uma privacidade, de certa forma? Ou esses adolescentes e crianças não podem ter privacidade ainda? Privacidade é conquistada quando a gente cresce, consegue pagar as nossas contas, tem maturidade emocional para fazer escolhas. Então, voltando, excelente pergunta. A privacidade dos jovens, ela é supervisionada e isso precisa ser acordado a partir do momento que eu deixo meu filho ter contato com rede social e celular. Agora, uma questão que eu escuto muito no consultório, inclusive das minhas adolescentes, né? Tia Mari, mas a conversa com o meu namorado, com a minha melhor amiga, você acha que é legal eu não ter esse espaço para conversar com ela? Então, uma coisa que eu acho que é importante, pode ser acordado dentro de casa é assim, filha, filho, olha, nós vamos fazer um acordo. As suas conversas, até porque conversa em grupo é uma conversa pública, né? As suas conversas, elas serão sim supervisionadas porque eu te amo e eu quero te proteger e você ainda não tem um cérebro formado para conseguir fazer todas as melhores escolhas, tá? Agora, eu te prometo, e é muito importante que isso seja cumprido, Pietra, que a conversa com o seu namorado ou com a sua melhor amiga, a mamãe e o papai não vão abrir. Tá bom? Então, assim, esse é um limite respeitoso e responsável. A regra dos 2 R's que eu passo para os pais no consultório. Como as escolas podem contribuir para uma educação digital saudável, né? Prevenindo comportamento de risco entre os alunos, né? Então, a escola tem um papel importante na formação desses adolescentes, dessas crianças? Um papel importantíssimo. Os nossos filhos, as nossas crianças, salvo raríssimas exceções, eles passam mais tempo nas escolas com esses cuidadores, esses educadores, do que com os pais. É muito importante, é um convite amoroso tanto para as escolas quanto para os pais, eles entenderem que os comportamentos que eles são apenas eclodidos nas escolas, eles mostram tendências a serem ressignificadas, porque a primeira sociedade que a gente se coloca no mundo é a escola. Então a gente precisa parar de menosprezar pequenos comportamentos. Por exemplo, o meu filho foi para a escola, eu olho a mochila dele quando ele volta, eu olho se tem alguma coisa que voltou que não é dele, eu tô lá conversando com a professora e me coloco aberta a escutar, porque eu, como estou dentro das escolas, eu percebo que existe um medo das professoras realmente, porque os pais se colocam de uma forma não aberta para escutarem o que está acontecendo ali. Então eles vão, não no sentido colaborativo, mas de acusar alguma coisa. Então eu sempre oriento os pais do meu consultório a se apresentarem na escola da seguinte forma: olha, eu sou fulana, mãe da fulana ou do fulano, e qualquer coisa que acontecer com o meu filho, eu queria que vocês me contassem pra gente caminhar junto. Tem coisas que eu consigo observar que vocês não vão conseguir, que vocês vão conseguir observar e eu não. Então, assim, a família e a escola, eles são um time de educadores que estão ali
para a construção de uma personalidade saudável. E uma frase que eu queria até finalizar essa resposta dizendo é o seguinte: não tem ninguém depois de um pai e de uma mãe com mais vontade de que os seus filhos sejam adultos saudáveis do que o professor deles. Então a gente precisa ter essa consciência e trabalhar de forma colaborativa com a escola. Observar os comportamentos do meu filho com os amiguinhos, com esses primeiros líderes, esses professores, esses educadores, como é que eles estão mostrando ali já traços das suas personalidades nas inter-relações que apenas eclodem na escola. Como é o ambiente, Pietra, dessa escola? Esse ambiente, ele proporciona ferramentas, ele proporciona um espaço para que a criança, para que os nossos filhos desenvolvam uma personalidade saudável, porque uma coisa muito importante aqui é quando a gente fala sobre o modelo da escola do futuro. Então, recentemente aconteceu um congresso mundial que acontece em San Diego, onde as maiores empresas de tecnologia e empresários investidores da educação se reúnem para conversar sobre esse modelo, esse modelo da escola do futuro. E algo que mais foi falado em todas as palestras é que a escola do futuro, e quando a gente fala de futuro, agora a gente está falando de 5, 10 anos, né? Mais 50 anos, né? São escolas que vão preconizar 80% matérias e ferramentas para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e não mais cognitivo. Por quê? Hoje em dia, nós ainda temos uma escola com um padrão industrial, que é o quê? Era uma escola que estava ali formando operários dentro de uma caixa e não para pensar fora da caixa, que é o que o mundo precisa. Então, as escolhas mais importantes que a gente faz é como é que a gente terceiriza o tempo do nosso filho. E uma delas é qual escola eu estou colocando. O que é que essa escola está proporcionando hoje de desenvolvimento de habilidades para o meu filho, para o mundo que ele vai encontrar. Como que vai ser o modelo para as crianças aqui de 5, 6, 7 anos de faculdade? Será que vai existir esse modelo que a gente tem hoje, de teste, de prova? Como é que eu estou preparando? Então, olhem, investiguem isso. Quais estão sendo as matérias dentro da escola do meu filho que proporcionam habilidades virtuosas? Então, o desenvolvimento de uma personalidade segura e saudável. A gente falou um pouquinho sobre a recuperação desses adolescentes, dessas crianças, né? Por exemplo, nesse jovem de Mato Grosso de 15 anos que cometeu crimes online, né? Há uma recuperação desses jovens, né? Como que funciona esse processo de recuperação? Tem casos que são reversíveis, tem casos que não são, né, reversíveis. É possível recuperar um adolescente depois de cometer um crime, depois que ele já está integrado no ambiente virtual? Pietra, essa resposta ela precisa ser bem responsável. Então, como é que a gente desenvolve qualquer virtude? Existe um processo de 4 passos. Então, primeiro, eu identifico determinada virtude, então eu sei que ela existe. Então, digamos que eu cometi um crime e, de repente, eu identifico com a virtude da compaixão, o bem. Esse é o primeiro passo, é quando eu olho que algo virtuoso existe. O segundo passo é quando eu me identifico com essa virtude. Então, se eu percebi que ela existe, ela me tocou, significa que isso existe de alguma forma, mesmo que num estado latente dentro de mim. Qual que é o terceiro passo? Isso é para qualquer virtude: paciência, autorresponsabilidade, compaixão, amorosidade. O terceiro passo é quando eu começo a fazer esforços intencionais. Então, eu vou pegar o exemplo da paciência para ficar fácil todo mundo entender. Eu entendo que eu não sou paciente e eu escolho 2 ações que eu vou colocar todos os meus dias para ir internalizando a paciência. Então, nessa fase, ainda é um esforço intencional e que demanda bastante esforço mesmo, que é difícil para mim. A quarta fase é quando eu me torno a virtude em si. Então, de tanto que eu pratico e internalizo, é quando as pessoas começam a falar assim: a Mariana é uma pessoa paciente, a Mariana é uma pessoa amorosa. E veja só, quando a gente fala desse passo responsável, que é o passo para o desenvolvimento de qualquer virtude, aí a pergunta é: quais são os espaços, os profissionais, os ambientes que nós proporcionamos para fazer este processo com uma criança ou um adolescente que teve uma atitude como essa? Então, nós temos algum espaço que consiga ser ferramenta para o desenvolvimento de virtudes? Porque quando a gente fala sobre crimes, eu acho que o que todos nós gostaríamos, na verdade, é que ele não acontecesse.
né? Agora, uma vez que ele acontece, como é que eu faço para que isso seja diminuído, para que isso seja transformado? A gente consegue transformar pelo medo, por exemplo? A gente diminui? A gente diminui. Se a gente pega, por exemplo, países onde nós temos leis mais severas e que funcionam de forma irrestrita, nos Estados Unidos você pode ser famoso, rico, que se você for pego bebendo, dirigindo, você vai preso. Então isso de alguma forma silencia alguns comportamentos? Silencia, mas não modifica. O único processo para modificar é o desenvolvimento de virtudes dentro de uma personalidade. Então é a gente olhar se esses espaços, por exemplo, falando aqui desse jovem, se nós temos no Brasil ambientes que proporcionem o desenvolvimento de virtudes e de uma personalidade saudável. Influenciadores digitais muitas vezes romantizam comportamentos perigosos. Como os pais podem ajudar os filhos a desenvolver um senso crítico em relação ao que consomem online, né? Porque vamos supor, um adolescente de 14 anos que já foi permitido usar ali por 1 hora. Como que a gente auxilia o que eles vão consumir? Certos influenciadores, né? Porque os influenciadores, de certa forma, querem vender, lucrar, né? Romantizam joguinhos de apostas, certas coisas, né? Então, como que a gente orienta, de certa forma, os influenciadores que eles vão seguir, que eles vão, né, consumir ali o conteúdo? Pietra, eu parto da premissa de que nós não podemos ser responsáveis pelo que acontece fora da nossa casa, da nossa família. O que a gente pode fazer é não deixar os nossos filhos, os nossos adolescentes, terem acesso ao mundo digital sem serem supervisionados. É isso que eu consigo fazer. Então, a grande questão aqui é, um jovem para estar nesses joguinhos ou em outras coisas, né, criminosas ou que sejam prejudiciais para ele, se isso está acontecendo, os pais precisariam estar sabendo, né? E se isso acontece, isso daí deve ser retirado até que essa criança consiga ter, esse adolescente, maturidade para fazer boas escolhas. A pergunta é, por que é que esses jovens estão sendo abandonados no ambiente mais perigoso que existe, que é o mundo digital? Para a gente concluir, eu queria que você desse um conselho final para os pais, educadores e adolescentes sobre como navegar nesse cenário digital tão desafiador, né? Qual que é a sua mensagem final para esses pais, para esses jovens, né? Para quem está assistindo a gente nesse cenário tão desafiador que é navegar na internet, né? O que você deixa de mensagem? Os pais, no mundo onde a gente está tão conectado, nós perdemos a conexão dentro de casa. Então, no mundo, Pietra, onde tudo está um toque, a gente perdeu o toque, o carinho aqui dentro de casa. Então, é para que vocês fizessem uma reflexão de como que está esse contato físico, esse olho no olho dentro do lar de vocês, e entender que para a gente conseguir fazer uma corrida no sentido de caminhar juntinho com os nossos filhos, a gente precisa primeiro começar a dar os primeiros passos. Então, existem desconexões tão profundas dentro dos lares que eu falo assim, olha, consiga um momento, uma vez por semana para almoçar com teu filho. Ah, mas a gente não conversa. Eu falo, começa apenas estando nesse ambiente. Comece a se conectar com esta criança. Não dê para ela aquilo que ela não tem capacidade de lidar. Então, isso é proteção, isso não é punição. E apenas permita que os filhos de vocês tenham acesso, sigam as regras que a gente já tem da neurociência. Permitam apenas após os 14 anos e, quando permitirem, estejam disponíveis para fazerem essa educação digital. Que seja entregue com regras pré-estabelecidas, explicadas, que isso daí é por proteção e porque vocês os amam. Tá? E faz parte a gente escutar que eu sou a mãe chata, eu brinco muito do clube da mãe chata. Que é o clube da mãe chata aí? Porque são as mães conscientes, as mães que escolhem os caminhos, às vezes, mais trabalhosos e mais difíceis por amor. E todo caminho que a gente escolher pelo não trabalho, ele vem necessariamente um trabalho dobrado depois. Então eu desejo que vocês tenham dentro dos lares de vocês muito toque, muito olho no olho, muito abraço, que isso daí já vai proteger os nossos filhos de muita coisa. E não abandone,
os nossos bens mais preciosos. Não terceirizem. A criança e o adolescente, ele não precisa de interação o tempo todo. Você não precisa deixar o teu filho na tela porque você está cozinhando, porque você está organizando a tua casa. Convide eles para fazerem esse processo junto com vocês. Então, o resumo da minha mensagem seria mais presença dentro do lar. Perfeita. Com isso a gente encerrou. Muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade, Petra. Obrigada.